Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Rádio AMS, a Rádio da Notícia, a Rádio do Bom Conteúdo, a Rádio da Família e a Rádio da Cidadania. Muito bem, como é que você passou a semana? Espero que você tenha passado muito bem aí a sua semana, né? Espero que esteja tudo bem com você, tudo tranquilo. E essa semana foi muito empolgante para os vigilantes, não é mesmo? Hoje o programa vai ser dedicado aí totalmente aí aos vigilantes, né? O nosso podcast aqui da semana aqui é direcionado aos vigilantes, não tem como, né? Porque o tema 1031 interessa aos vigilantes, porque é os vigilantes que estavam, os processos dos vigilantes que estavam sendo julgados. Já tem uma pergunta, né, que muitos me fazem: o tema 1031 interessa só aos vigilantes? Não, mas principalmente aos vigilantes. Principalmente. Eu já vou mais à frente aí falar a respeito dessa questão. Antes eu vou fazer o meu editorial e não poderia ser diferente. O nosso editorial aqui é relacionado ao aumento da pandemia. É muito importante que você se conscientize, porque uma atitude cidadã, o nosso canal aqui, o nosso programa, é a Hora da Cidadania. Então, a Hora da Cidadania aqui é a hora que a gente conversa a respeito dos direitos que o cidadão possui, né? A gente usa muito esse espaço aqui para expandir o seu conhecimento, a sua compreensão acerca dos direitos do cidadão. Só que também o cidadão tem deveres. E um dos deveres do cidadão é relacionado à sua atitude. Não adianta ter boa vontade, tem que ver a sua atitude. Qual é a atitude que você tem em relação a tudo que está acontecendo? Tem o cara que ele é negligente, ele é imprudente, ele desfaz de tudo que está acontecendo. Esse é o pior de todos, porque é o cara que ele não quer ver, né? Ele não quer. Quando a pessoa não quer ver uma coisa, quando ele não acredita numa coisa, a atitude dele, a energia dele, o empenho dele vai ser no sentido do quê? De propagar o vírus, porque com certeza ele não vai tomar os cuidados básicos e existe uma chance muito grande. Se quem já se cuida já tem riscos de ser contaminado, imagina então aquele que não se cuida, aquele que não acredita, aquele que é imprudente, aquele que é negligente, né? Não tem como. Só que o problema é o seguinte: na hora que você é contaminado, na hora que você pega o vírus, você vai ficar de 2 a 3 dias e você não vai ter sintoma nenhum. Vai estar tudo normal. Só que nesse período você vai estar contaminando. E como você tem um relacionamento, a gente tem um tipo de relacionamento que é expandido, é para fora, um relacionamento público, e tem um relacionamento que é muito íntimo, que é aquele da família, que é aquele muito próximo das pessoas que fazem parte do nosso relacionamento pessoal, íntimo, que são os membros da nossa família, os nossos amigos, aquelas pessoas que a gente encontra todo dia, que a gente realiza atividades em conjunto. E a família é feita de quem? É feita de jovens, é feita de pessoas idosas, né? E o que acontece? E aí é muito fácil de numa família ter as pessoas de grupo de risco. Porque o vírus ataca e é claro que ele tem maior incidência de levar à morte aquelas pessoas que estão na faixa de risco, que são as pessoas idosas acima de 60 anos, são aquelas pessoas que têm alguma malefícia, alguma moléstia, né? Alguma doença que já os deixa incapacitados, que já os deixa vulneráveis, e aí agrava muito a situação, porque o vírus é uma doença pulmonar, ele vai direto para os pulmões, e aí decorre várias consequências, várias sequelas, que vão sobrecarregar os rins, que vão sobrecarregar o coração. E se a pessoa já tiver uma outra doença, hipertensão, vai agravar o quadro. Então, por isso que as pessoas idosas, acima de 60, ou pode ser até jovens, pode ser até mais novo, mas que tenha uma doença, que ela é uma doença estrutural, uma doença contundente, pode ser até controlada, por exemplo, a hipertensão, mas que quando é afetada pelo vírus, a situação
o organismo fica descontrolado e isso gera uma vulnerabilidade muito grande. Agora, o jovem, ele tem um problema porque ele acha que ele é o super-herói, né? Ele é o homem de aço, ou seja, nada o afeta. É difícil mesmo, né, entender o jovem, né? Aliás, eu já fui jovem, eu sei disso. Ou seja, parece que o mundo é pequeno em relação ao poder que você tem, né? Você nunca vai ficar velho, nunca vai ficar doente, tem energia de sobra para tudo, nunca se cansa, né? Tudo pode, tá tudo zero bala, né? Tudo zerinho bala, tudo funcionando. O cara é jovem, tem energia de sobra. Mas acontece o seguinte, com certeza, se um jovem pegar o coronavírus, o que vai acontecer? A doença vai para o seu pulmão. Ele vai ter sintomas? Não vai ter o risco tão elevado de levar a óbito? Não vai ter. Só que, cara, acabou, porque vai ter sequelas. Então, quando o jovem tiver 50 anos, o pulmãozinho dele já vai ter 80. É bem assim mesmo, é muito forte a incidência de sequelas. E muito pouco se fala sobre isso, muito pouco se anuncia sobre isso. Mas as sequelas são muito fortes, muito grandes nos pulmões, nos corações, doenças cardiopáticas e nos rins, no sistema dos rins ali. Então o que acontece? As sequelas são muito fortes. Então você não quer, eu tenho certeza que você não quer essa sequela para você. Você não quer ter isso. Ninguém quer isso, né? Mas então é importante raciocinar e se cuidar. Agir na prevenção. Seja preventivo. Haja na prevenção. Seja inteligente, haja na prevenção, né? Assim como na segurança, na saúde é a mesma coisa. Aquilo que você faz hoje é o que vai determinar o grau de saúde que você tem amanhã. Exatamente. Ninguém tem saúde hoje. A saúde que você tem hoje, o grau de saúde que você tem hoje é o resultado do que tu fez para trás, os cuidados que você teve, né? Então, esse é o meu editorial, não poderia ser diferente, porque nós estamos entrando num período muito difícil, que é um período de final de ano, tem muitas festas, muitas reuniões de famílias, isso é uma tradição, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão saturadas com esse negócio do vírus. Isso é muito fácil de compreender. Mas mais do que isso, é preciso ser inteligente. É preciso ser racional. É preciso não deixar a emoção levar você a tomar uma atitude imprudente de marcar reuniões familiares, né? Eu acho muito engraçado, eu acho muito triste, né? Eu ia dizer engraçado, mas é muito triste a falta de consciência. Agora eu sei que tem muitas empresas fazendo o amiguinho secreto, aquele do final do ano. Muitas empresas fazendo o churrasco, aquele lá, o jantar de final de ano. Ou seja, isso é desnecessário. Pega esse dinheiro que você vai gastar para fazer o churrasco, para fazer o jantar e faz o quê? Faz uma campanha de cesta básica para ajudar as pessoas no final do ano aqui, porque aumentou o número de pessoas que estão passando por necessidades, por vários motivos, né? Por razões do desemprego que aumentou. E existe até inclusive indicativos muito fortes de que vai aumentar o número de pessoas que vão precisar de ajuda humanitária. E você na sua cidade, você no seu bairro, na sua rua, com certeza você sabe, você conhece pessoas que estão nessa condição, necessitando de ajuda. Então, mais do que nunca, se você está à frente aí de alguma organização, de alguma empresa, ou se você está à frente aí do seu trabalho, propague essa ideia, leve essa ideia, interpele as pessoas a fazer uma reflexão, né? Nós estamos num período de guerra, nós estamos numa pandemia, isso é muito sério, pessoas estão morrendo e os recordes estão sendo batendo, e eu não estou falando só no Brasil, está ocorrendo no mundo. Os Estados Unidos ontem bateu o recorde. Nem na primeira fase houve tanta morte de pessoas pelo coronavírus durante um dia, nas últimas 24 horas.
E isso é muito triste mesmo. E isso está aí do seu lado. Eu estou falando dos Estados Unidos, da Europa e na Inglaterra, que inclusive lá começou a primeira pessoa recebeu a vacina e começou lá na Inglaterra agora a vacinação. E essa ideia da vacina pode passar a ideia de que você, agora já tem solução, agora não preciso me cuidar. Não está longe ainda de chegar no Brasil. Você está vendo aí agora que estão sentando para fazer uma programação de logística, e isso vai chegar aqui para nós ainda março, abril, né? São Paulo que vai começar uma experiência, mas é em São Paulo, ainda de janeiro, final de janeiro, né? Com alguma coisa resbalando aí para março. Então, assim como em nível nacional, isso vai demorar ainda. E não importa. Nós estamos falando do agora, isso aí é o amanhã, nós temos que pensar no agora. O agora aqui é hoje e amanhã. O momento que a gente vai passar aí até dezembro, que vai estar muito forte aí o movimento das pessoas nas lojas, e vai com certeza ter aglomerações. E a pessoa o empresário via de regra, ele vai ser tomado pela ânsia de ter que vender, fazer alguma coisa para recuperar o que ele perdeu, né? Para ele não perder essa oportunidade. Então ele vive entre a balança de faturar e a balança de adotar medida restritiva. E os políticos são muito irresponsáveis, também entram nessa onda, porque não querem queimar o filme deles. Então você tem que fazer a sua parte. Nós estamos num salve-se quem puder. Então salve-se você e a sua família. Salve-se você e quem está ao seu lado. E como é que você se salva? Tendo uma atitude preventiva de higienizar as mãos com frequência. Fazer o uso da máscara, fazer o uso adequado da máscara, trocar a máscara com frequência e evitar as aglomerações, tá ok? Então esse é o meu editorial, não poderia ser diferente. E agora nós entramos de peso, de cara, no tema 1031, muito bem. E a primeira pergunta que vem, a primeira dúvida que eu vou responder, é que muitos têm me feito, e quem está mais ansioso por tudo isso é aqueles vigilantes, aqueles guerreiros, aquelas guerreiras aí que têm processo na justiça, né? Então o processo na justiça ele tem vários estágios, eu não sei em qual estágio ele está, mas vamos lá. Tem o primeiro estágio, bem primário, que é aquele que acabou de entrar com o processo, né? Então acabou de entrar com o processo. Se acabou de entrar com o processo, significa que não tem uma sentença ainda. Então, vai ter uma sentença? Então, o que vai acontecer? Tem aquele que, que não tem sentença ainda, aí tem aquele que já tem sentença e o INSS não fez recurso, ou já fez recurso e está na primeira, já está no tribunal, né? Já está no Tribunal Superior, certo? E então, o que vai acontecer? A regra é o seguinte: nós temos que se orientar lá pelo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele diz lá no artigo 1040 que em relação aos temas repetitivos ou aos temas que foram afetados, que é o caso do tema 1031, ele foi julgado no efeito repetitivo. Por isso que ele vai dar um efeito em todos os processos. O que acontece? Publicado o acordo paradigma. É isso que está dizendo. Publicado o acordo paradigma. O que é o paradigma? Paradigma é aquele que é o parâmetro. É o caso do tema 1031 que foi julgado lá, né? Foram julgados 3 processos. Esses aí é o acordo paradigma que vai dar o efeito nos outros. Então, publicado o acordo paradigma, os processos que estavam suspensos, né, em primeiro grau, ou então em segundo grau, eles vão retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior, que foi essa de reconhecer a periculosidade do vigilante mesmo após abril de 95, com o uso de arma de fogo não para efeitos de aposentadoria especial. Então, o que vai acontecer? O processo é como se você estivesse assistindo um filme e você precisou fazer alguma coisa, você dá um pause no filme. E aí depois você continua no filme, né? Você voltou, dá o play, continua a rodar da onde parou, não é isso? Então é isso que vai acontecer no processo. Agora, quando que vai ser publicado esse acordo? Aí deixa eu te dizer o seguinte, vai demorar.
Se nós formos pegar o tema que é 534, que foi julgado, que reconheceu a eletricidade como um fator de risco para os eletricitários, isso aí ele levou 3 meses para ser publicado. Porque ele é publicado no Diário Oficial da União. O Diário Oficial da União é um jornal, embora seja online, né, não existe mais o físico, mas ele tem espaços, e esses espaços são distribuídos para cada ministério, para cada órgão público federal, né? No caso, o STJ é um órgão público federal do Poder Judiciário. Então o STJ tem lá um tanto que ele publica. Só que o STJ tem várias turmas, tem várias publicações, tem várias portarias, instrução normativa, né? Tudo tem que ser publicado para ter validade. Tudo tem que ser publicado no Diário Oficial da União. Então tem muita coisa para publicar diariamente. São gerados, né? São gerados documentos, informações, decisões que devem ser publicadas. Então entra na fila. Tá? E essa fila agora tem um problema seguinte: o julgamento ocorreu agora dia 9, certo? Ocorreu agora dia 9 de dezembro. Então o relator, o ministro Napoleão, ele vai relatar, vai formatar esse acordo. Ele que é o responsável para formatar esse acordo aí. E aí o que ocorre? Isso tem que ser publicado e dia 18 de dezembro vai entrar em recesso a Justiça Federal. O Poder Judiciário entra em recesso no dia 18. 18 até dia 6. Volta, mas aí os prazos ficam suspensos até o dia 30 de janeiro. Então até janeiro não tem prazo correndo. Começa a correr os prazos só em fevereiro. Então vamos imaginar que o prazo já começou a correr, mas ele fica suspenso. O prazo que eu digo é o prazo da publicação. Aí vem fevereiro, vamos torcer que isso seja publicado em fevereiro. Porque só após publicado o acordo paradigma é que os processos suspensos irão, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, eles vão dar sequência, eles vão retomar ao seu curso normal. Antes disso, nenhum juiz vai tomar nenhuma decisão, porque ele fica esperando a publicação do acordo. É lá no acordo é que vai ser dito, né? A gente acompanhou o julgamento e foi falado a decisão, né? Foi manifestada a decisão. Agora aquilo lá tem que ser escrito, tá certo? Tem que ser escrito. E quando ele é escrito, ele é publicado, tá certo? E aí o que acontece? Se não bastasse isso, ainda tem possibilidade do INSS promover um embargo de declaração. É muito provável que ele faça isso. É muito provável que ele faça o embargo de declaração para ele ganhar tempo. E esse embargo ele vai ter que ser julgado pelo relator, né? Quem é que vai julgar os embargos? O relator. Ele faz embargos exatamente quando tem quando alguma coisa ficou obscura, quando ficou algum ponto omisso ou quando tem alguma contradição. Tá? Por isso que foi importante o voto da ministra Suzete, que ela esclareceu suficientemente o suporte da decisão, né? Ela fez um arrazoado muito legal. Muitos vigilantes ficaram loucos ali, que ela demorou pra caramba para fazer o arrazoado dela, a justificação. Mas isso é muito normal e é muito bom, porque quanto melhor é feito o arrazoado, quanto melhor é feita a fundamentação, menos possibilidade tem de ser alterado alguma coisa pelos embargos de declaração. É muito importante dizer que esse embargo de declaração não tem o poder de alterar o que foi decidido. Já está decidido a questão, o objeto. Mas aí tem algumas coisas que devem ser esclarecidas. Por exemplo, né? O que poderia ser ali esclarecido, né? O efeito, né? Se o efeito vai valer, por exemplo, ele pode indagar isso, né? O efeito vai valer a partir do julgamento ou vai valer para quem entrou com o processo judicial, vai valer só para quem entrou com o processo judicial, para quem não entrou não vai valer, como é que se refere? Uma coisa que com certeza ele vai fazer é que o efeito vai valer somente, fica restrito aos vigilantes ou vai valer para outras categorias também. Então são
são questões que o procurador lá do INSS deve estar formulando, e eu tenho quase certeza, infelizmente, que ele vai fazer os embargos de declaração, até mesmo porque ele vai tentar levar isso para o Supremo Tribunal Federal, né? Para que dizer que é uma matéria de Constituição e que o Supremo deve se manifestar, e com certeza ele vai tentar fazer isso, né? E o que ele quer com isso? Ganhar tempo, né? Esse é o papel dele, ganhar tempo. Então, resumo da ópera para você que está preocupado, está ansioso aí para saber quando que vai dar efeito no seu processo que está na justiça. Quando que vai dar efeito? Vai ter que esperar a publicação do acórdão e vai ter que esperar se o INSS vai fazer embargos de declaração. Porque enquanto não for feito isso, a publicação do acórdão que está se referindo ao Código de Processo é aquela publicação do acórdão que deu trânsito em julgado. Ou seja, enquanto um processo possa ser alterado em algum aspecto, ele não é dado sequência, ele fica sobrestado mesmo. E isso pode acontecer de um juiz dar sequência? Pode acontecer de um juiz dar sequência. Mas eu acho muito difícil que o juiz vá se meter ali a antecipar alguma coisa que de repente no embargo de declaração tem possibilidade de mudar alguma coisa? Não tem possibilidade de mudar nada. Pode ser não ser aceito, mas é necessário que seja cumprido aquilo que está na lei. Aquilo que está na lei está dizendo que publicado o acórdão paradigma. E esse publicado o acórdão paradigma ali é publicado o acórdão paradigma com o trânsito em julgado, né? Com o trânsito em julgado, tá certo? Então, é essa aí a parada respondendo a pergunta de muitos aí que já me mandaram, já me enviaram em relação ao tempo, tá? Em relação ao tempo da demora que vai levar para isso dar efeito nos processos. Legal? Mas tem outras dúvidas ainda aqui que eu passo a responder. Outra dúvida que foi colocada é que muitos confundem, né? E acham que agora ficaram muito faceiro porque acabou a idade mínima e acabou o sistema de pontos na aposentadoria especial. Não tem nada a ver, tá? Então, eu vou responder aqui o Fabiano Vindoeira, que ele mandou a mensagem para nós, o guerreiro Fabiano Vindoeira. Ele não falou da onde que ele é, né? Mas ele disse assim que, Pedrosa, fala aí sobre a idade mínima, seria importante. E se a contribuição por outras áreas será somada aos 25 anos de vigilante? Desde já agradeço. Fabiano, muito eu que agradeço aí pela sua participação, de ter enviado aí a sua dúvida, né? Então, deixa eu dizer primeiro que a contribuição feita por outras áreas vai contribuir, vai somar para fechar os 25 anos. É importante que a gente dizer que o efeito do tema 1031, ele é de 28 de abril de 95 até 12 de 11 de 2019. Por que o efeito dele é até 12 de 11 de 2019? Porque depois de 12 de 11 de 2019 começou a vigorar a nova, cruel, desumana e terrível nova Previdência Social. E ela regulamentou a aposentadoria especial de forma diversa, ou seja, ela descaracterizou a aposentadoria especial. E deixa eu lembrar que os vigilantes conquistaram no peito, na garra, na luta, na mobilização, na pressão, né? Conquistaram o direito de estarem lá na previsão da reforma da Previdência no projeto de lei complementar 245, porque na reforma original os vigilantes estavam fora. Na reforma original que está valendo hoje, que foi aprovado o texto original, não tem periculosidade. A periculosidade vai entrar na hora que entrar em cena, na hora que começar a vigorar o projeto de lei complementar 245, que está em discussão no Senado, que vai regulamentar a aposentadoria especial. Aí sim vai ser incluído os vigilantes e os eletricitários. Mas o que está valendo agora é o quê? Deixa eu dizer o que está valendo depois de 12 de 11 de 2019. Está valendo o quê? Está valendo o sistema de pontos, de 86 pontos, onde a regra de transição é sistema de pontos, 86, que você vai ter que somar a sua idade com o tempo de contribuição para ver se fecha 86. E desse tempo de contribuição, 25 tem que ser de efetiva exposição ao agente nocivo. E
Para quem entrou no sistema depois, vai ter que ter 60 anos e 25 anos de efetiva exposição. Eu estou falando aqui pensando no vigilante, mas tem aquele que trabalha lá que tem que ficar exposto a 15 anos, e que é o caso do mineiro, e tem aquele outro que tem que trabalhar no mínimo 20 anos, né, exposição. E aí no caso não é 60, no caso não é 60 anos, tá certo? Então, o que vamos entender? Primeira resposta que nós temos que dar aqui. A idade mínima continua vigorando e o sistema de pontos continua vigorando. Inclusive, nós temos uma petição, você entra lá no canal Pedrosa Previdência, vai ter o link para você assinar essa petição, porque esse bicho vai pegar, essa questão está em aberto e o bicho vai pegar, a chapa vai esquentar em 2021, quando der sequência às reuniões das comissões para se discutir lá o projeto de lei complementar 245 que está posto lá no Senado, e ele prevê a idade mínima e o sistema de pontos. E é preciso que haja uma mobilização para garantir uma regra de transição, na pior das hipóteses, uma regra de transição melhor. Tá? Mas vamos voltar aqui para o Fabiano, porque eu vou falando e vou engatando uma coisa na outra e vou evoluindo. Mas vou voltar aqui no Fabiano para dizer que você tem que se orientar até 12/11/2019 para ver se fecha os 25 anos até a 12/11 com as regras anteriores, que eram muito boas, eram ótimas, era o céu na terra. Você tinha que completar 25 anos e fechou, não tinha idade mínima. E a forma de cálculo era pegado as 80 melhores contribuições desde julho de 94, sem fator previdenciário. Ou seja, aposentadoria especial do vigilante até 12/11/2019 faz com que ele vá receber de aposentadoria muito próximo ou igual ao valor que ele recebe de remuneração na data de entrada do requerimento. Tá? Então é o céu na terra. Agora, depois de 12/11/2019, alterou essa situação. Tá? A fórmula de cálculo é outra, ela reduz, vai reduzir para caramba. Muito difícil se aposentar pela remuneração da data de entrada do requerimento, muito difícil. Vai ter que ter uma contribuição de 40 anos para conseguir isso, ou seja, é muito difícil se aposentar pelo aquele valor da remuneração de quando você deu entrada no requerimento. E outra pergunta que o Fabiano fez aqui, é que a questão de idade mínima, já respondi, né? Então, a idade mínima permanece, sistema de pontos permanece, por quê? Porque isso está na nova Previdência. O tema 1031 não se referiu a isso. O tema 1031, ele se refere a 28 de abril de 95 até 12/11/2019. Legal? Muito bem. E tem o Raimundo Júnior que colocou aqui também, segundo o autor do tema, não precisa o tema ir para embargo de declaração para movimentar os processos. Assim como o STJ julgou, o juiz já pode dar andamento no processo. Então não é assim que funciona, Raimundo. Eu já respondi a pergunta aqui, né? Tem que esperar a publicação do acordo paradigma, tá certo? E tem o Ricardo Silva que dizer boa tarde. Os vigilantes públicos serão beneficiados também, né? Os vigilantes públicos. Então ele quis se referir àqueles que são estatutários, aqueles que estão vinculados aos municípios ou ao Estado, né? Serão beneficiados? Indiretamente serão beneficiados. Tá? Por que eu digo indiretamente? Porque o julgamento do tema 1031 se refere à legislação da Previdência Social que regulamenta regulamenta a previdência daquelas pessoas, daqueles trabalhadores que têm um vínculo empregatício. Porque o Estado e o município, eles têm normalmente um instituto próprio, tem um regulamento próprio de previdência, tem um estatuto próprio, tem uma lei orgânica própria, né? No caso do município tem uma lei orgânica. No caso do Estado, ele tem uma Constituição estadual própria, que tem um sistema próprio de previdência. Agora, tem alguns municípios que recolhem para o INSS, porque eles não têm condição de ter uma previdência própria, então eles fazem o quê? Eles têm a sua própria instituição. E nesse caso, eles vão seguir, é importante dizer que no serviço público, no órgão público, na esfera pública, não existe uma lei regulamentando a aposentadoria especial
da aposentadoria especial por exposição a agente nocivo por insalubridade ou por periculosidade. Não existe. E aí o que o Supremo já decidiu? Que até que tenha uma lei complementar, até que tenha uma lei que venha a regulamentar, deve ser seguido a regulamentação do INSS, a Lei Geral de Previdência Social do INSS. Deve ser seguida como parâmetro, como base. E nesse sentido, então, eu vou dizer para você que os vigilantes públicos indiretamente serão beneficiados, tá? Serão beneficiados nesse sentido. Por quê? Porque o STJ, ele julgou, embora ele tenha julgado lá 3 processos que se referem ao vigilante, o objeto mesmo que eles aprovaram, que eles reconheceram, é agente nocivo periculosidade. Assim como lá no tema 534, em 2017, foi julgado o tema 534, que se refere ao agente nocivo eletricidade para os eletricitários, eles abriram. Então, a posição do STJ é de considerar a periculosidade ou qualquer outro agente que seja relacionado à insalubridade também, mesmo que não esteja previsto lá no rol do INSS, pode ser considerado depois de 28 de abril de 95 para efeitos de aposentadoria especial. Então, indiretamente, sim, respondendo a pergunta aí do Ricardo, né? Ricardo H. Silva, ele não disse de onde que ele é. Pode sim, indiretamente, pode ser beneficiado, tá? E vamos responder aqui o Oliver Jordão. Ele falou que é vigilante, se aposentou pela comum e ele está pedindo se pode pedir revisão. Exatamente, esse é um dos efeitos do tema 1031 para aqueles que já estão aposentados. Já é aposentado pela comum, é porque o INSS não reconheceu o período de vigilante como especial. Então agora o que tem que fazer? Agora tem que fazer cálculo para ver o seguinte: você pode fazer um pedido de revisão, ou se você já tem os 25 anos, para ver se pede a revisão no sentido de que seja reconhecido os 25 anos como vigilante se você já tem. E isso vai dar uma diferença no valor da sua aposentadoria, porque a fórmula de cálculo é diferente. A forma de cálculo do benefício previdenciário especial era sem fator previdenciário. Na aposentadoria comum é aplicado o fator previdenciário. E isso dá uma diferença grande. Então você tem uma diferença para reclamar de valor atrasado, isso é muito bom para você, né, Oliver? E agora você tem que considerar também que é necessário fazer cálculo, porque conforme for a sua idade, de repente é melhor fazer um pedido de conversão, ou seja, você reconhece o período de especial que você tem e converte para comum para ter mais tempo e alterar o fator previdenciário, que às vezes ele pode ser um fator negativo que pode se transformar com mais tempo para um fator positivo. E aí é melhor por quê? Porque o fator positivo, para você entender, seria assim, acima de 1. Então, quando você faz a aposentadoria especial, já não tem aplicação do fator previdenciário, que seria igual a 1. 1 significa o quê? Você vai ganhar igual à média das contribuições que você fez desde julho de 94. Aquela média vezes 1 vai dar ela mesma. Se for um fator previdenciário positivo, vai ser, imaginando assim, um ponto que seja qualquer coisa, 1,02, 1,5, 1,18, ou seja, aquele 0,18, 0, alguma coisa, você vai ganhar a mais sem ter contribuição. Ou seja, você vai ganhar em cima da sua contribuição a maior. Então, nem sempre só o fato de ser aposentadoria especial quer dizer que ela é melhor. A aposentadoria especial é pelas características. Na verdade, o especial é o valor que você ganha. E você, na verdade, não quer aposentadoria especial. Você quer um valor maior de aposentadoria, não é mesmo? Todo mundo, eu quero especial. Às vezes tem o guerreiro, que é professor, ele fica dizendo, professor, me chama de doutor. Doutor, é o seguinte, eu quero especial. Se não for especial, eu não quero. Né? Mas a gente está fazendo o cálculo e está mostrando que a comum, por sistema de pontos,
às vezes pela idade dele que fechou os pontos, né? De aquela ideia de somar o tempo de contribuição com a idade e fechar mais que 96 pontos no caso dos homens e 86 pontos no caso das mulheres até a data da reforma da Previdência, é melhor, né? Eu digo, né? Não, espera aí, você não quer especial, você quer aquela que seja melhor, e a melhor no caso aqui não é especial, tá? Então, Oliver, eu fiz essa breve explicação para te esclarecer. É importante você fazer cálculos, você fazer um planejamento, você se orientar para ter a melhor aposentadoria, legal? E tem o Mikelson Silva, e diz: Dr. Pedrosa, meu processo foi suspenso em maio. Agora, com o reconhecimento da atividade especial, eu posso me aposentar? Sim, eu acho que eu já respondi a tua pergunta, né, Mikelson, né? Eu respondi da pergunta aqui, que eu já acho que já ficou bem entendido que agora tem que esperar a publicação do acordo ali, e aí vai dar movimento aí no seu processo, que está suspenso, e aí, se não tiver embargo de declaração, vai dar sequência, vai ser aplicado o tema 1031, depois, posteriormente, vem a implantação, né? E aí vai dar tudo certo. O Brandon Alcântara, ele diz: olá, doutor Pedrosa, boa tarde, eu gostaria de saber como vai ficar a situação do vigia que trabalha em condomínio de shopping, né? Brandon, legal, o vigia vai se beneficiar muito da decisão do tema 1031, vai se beneficiar muito, independente de onde ele trabalhe, porque o vigia até 28 de abril de 95, ele era especial, assim como o vigilante era, né? Então, veja bem, agora, só o fato de ser vigia não quer dizer. O que importa é a exposição, porque uma coisa que o tema 1031 firmou, consolidou, é que ele não dispensou o PPP, né? Muitos vigilantes acham agora, pronto, acabou, eu sou vigilante, não precisa mais do PPP. Não. Deve ser comprovado que a exposição é feita de forma habitual e permanente. Como é que comprova isso? Comprova por todos os meios de provas, inclusive sendo possível a perícia, o laudo por similaridade, tá? Não existindo mais a empresa, pode ser feito um laudo por similaridade. Agora o detalhe é o seguinte, tá? Tem que ser providenciado os PPPs, tá? Tem que ser providenciado os PPP, tá certo? Então, o vigia, ele pode se beneficiar no seguinte sentido: o vigia se trabalha em atividade, né? A atividade que ele realiza durante a jornada de trabalho expõe ele a risco de periculosidade. Ou seja, o que seria periculosidade? Principalmente porque o vigia, o que faz? O vigia vai cuidar do patrimônio. E a descrição que é feita lá no CBO do vigia, no Código Brasileiro de Ocupação, a descrição lá do vigia diz um monte de coisa que o vigia vai fazer, que ele vai cuidar do patrimônio, vai zelar, etc e tal. E em uma das partes diz que vai inibir roubo. A diferença do vigilante é que o vigilante vai inibir e impedir. Só o vigilante pode intervir na ação criminosa, o vigia não. Por força de lei, estou falando, né? Então, o que acontece? Em fazendo isso, vai expor a risco a integridade física e a vida, vai expor a riscos de ações criminosas, o vigia está exposto a isso, né? Então, se tiver exposto e comprovar isso, e aí vai também aproveitar do tema 1031, tá? O vigia, assim como o vigia de os guardas municipais, como a gente falou ali, né? Foi a pergunta lá, agora não me lembro, que é a pergunta do Ricardo, né? Os vigilantes públicos que ele falou, né? Os vigilantes públicos, ok? Então, Brandon, vigia, entra na parada, pode se beneficiar. Todo trabalhador que estiver exposto à periculosidade, vigia, porteiro também, vou aproveitar aqui, o porteiro também entra. Se o porteiro conseguir demonstrar, comprovar, né, instruir o seu processo, no sentido que a sua atividade coloque ele em risco a sua integridade física e a vida, com certeza vai conseguir, porque aí essa é a posição, isso que foi reconhecido no tema 1031 e no tema 534, é a periculosidade, o agente nocivo periculosidade. Agora, comprovou a periculosidade, vai conseguir o direito, tá legal? O Liberato Matos, ele falou assim: boa tarde, Pedrosa, os vigilantes ficam fora da reforma da Previdência? Como fica para quem não tinha 25 anos de vigilantes até 12 de novembro de 2019? Muito boa pergunta do Liberato, né?
muita gente ficou fora ali dos 25 anos, mas não deixa de aproveitar o tema 1031. Por quê? Porque o tema 1031, ele recupera o período de vigilante como especial até 12/11/2019. Depois de 12/11/2019, aí vai vir a lei complementar 245 e vai reconhecer o vigilante como especial, né? Então, vamos imaginar assim, vai ser uma junção. Se não tivesse o tema 1031, todo o tempo que você trabalhou antes de 12/11/2019 seria considerado comum. Olha o tamanho do prejuízo que ia ser. Seria uma desgraça, seria um desastre, seria um absurdo, seria uma injustiça institucional. Iria acabar, né? Seria assim, eu ia largar a mão, né? Seria assim um total desprestígio, né? Uma total desvalorização. Então, por quê? Porque, cara, imagina, o cara tem 24 anos de vigilante, tá? Aí o que acontece? Não é reconhecido. Então ele ficou 24 anos comum. Aí depois de 12/11/2019 vai ser reconhecido como especial. Aí ele começa do zero, né? Mas ele já tem 24 anos na mesma função, no mesmo lugar, na mesma atividade. Eu conheço vigilante que está 40 anos no mesmo lugar. É louco, né? Eu conheço vigilante que está 30 anos no mesmo lugar. Então imagina, de 30, 24 seria 20 de 30, 24, né? Teria que fazer o cálculo, mas até 12/11 seria considerado comum. Seria uma desgraça muito grande isso. Então, bem que estava Jesus na causa, como dizem muitos vigilantes, estava Jesus na causa ali e conseguiu fazer com que os ministros fossem iluminados na razão de que fizeram justiça. 25 anos de injustiça e foi feito justiça, foi feito reconhecido. Mas nesse meio tempo, muitos vigilantes tiveram processos negados, tiveram processos que retiraram o especial de boa parte do período que eles trabalharam. Então, Liberato, a sua pergunta é muito inteligente, muito precisa. Os vigilantes ficam fora da reforma da Previdência? Não, porque os vigilantes conquistaram o direito de estarem na reforma. Eles ficaram fora, só que com o movimento que houve, eles entraram para dentro de novo. E isso vai ficar regulamentado com o projeto de lei complementar à Constituição 245, que está em discussão lá no Senado. Tá? A gente já fez várias lives aí, fizemos até programas aí relacionados a isso. Vamos até fazer, né? Porque agora voltou novamente à tona aí essa questão. E para quem não tinha 25 anos, o que tem que fazer agora? Você tem que agora pegar e, eu diria assim, converter esse tempo. A primeira coisa que tem que fazer é converter esse tempo para comum e ver se você tem mais algum tempo, que seja... Ver se você tem mais algum tempo que seja comum, para ver se você fecha 35 anos, né? Então, por exemplo, se você tem 24 anos, vamos bater aqui, 24 vezes 1.4, você vai ter 33 anos. Você tem 24 anos de especial, você vai ter quase 34 convertido de comum. Aí você tem mais um ano, tem um ano de exército, tem período rural, você tem período que você trabalhou, tem carteira assinada, você tem período de contribuinte individual, tem período de autônomo, né? Você tem algum outro período aí de penosidade que você trabalhou, penosidade, o que tinha insalubridade. Então você tem que fazer agora um exercício de pegar o valor que você tem, multiplicar por 1.4. Pega uma calculadora aí, soma o tempo que você tem de vigilante e multiplica por 1.4. Né? Eu fiz aqui o do 24, mas vamos dizer que você tenha 22 anos de vigilante, multiplicar por 1.4, você vai ter 30 anos, quase 31. Você tem mais 5 de comum para poder somar, para poder fechar os 35 até 12/11/2019? Isso é que você tem que fazer agora, é um exercício. Se você não tem, então você vai ver agora se você tem que aguardar agora o desdobramento do projeto de lei complementar 245, porque ele inclusive vai regulamentar, já existe a proposta lá de um pedágio de transição na aposentadoria especial que não tem. E eles vão copiar igual aquela que já tem no pedágio de 50% da aposentadoria comum, que é o quê? É você trabalhar mais 50% do tempo que faltava para você fechar
o tempo especial antes da reforma. Então, se você tem 24 anos, lá na data da reforma, você vai trabalhar mais quanto? Mais 2 anos. Né? O problema é o quê? É a forma de cálculo do valor da aposentadoria que vai judiar pra caramba, porque ela vai diminuir pra caramba, o valor da renda mensal inicial. Por isso que é melhor você fechar o tempo na comum antes da reforma, mesmo que tenha o fator previdenciário, ele vai ser feito baseado nas contribuições, nas 80 melhores contribuições desde julho de 94, descartando as 20% melhores. Então vai pegar só as 80 melhores e isso faz com que a média seja melhor, tá? Então, respondida a pergunta aí do nosso amigo Liberato Matos. E tem o Luiz Carneiro também que mandou a pergunta dizendo que ele tem... Luiz Carneiro não disse de onde que ele é. O vigilante aí, o guerreiro tem 27 anos de trabalho, carro forte. E vigia está na justiça, já posso me aposentar? Respondida a pergunta também, né? Tem que esperar aí a publicação do acórdão. E aí vai o processo ter o curso continuado conforme o estágio que esteja. Os processos que estavam parados vão ter andamentos, é o Mauro Henrique perguntando aqui, né? Os processos, como já respondi, vão ter os seus andamentos aí a partir da publicação do acórdão, né? O Vanilton Borges diz, boa tarde, doutor Pedrosa, eu tenho 18 anos de vigilante e 2 anos de fiscal. Conta como especial esses 2 anos de fiscal? Teria que ver, né? Se o fiscal está exposto a risco, a periculosidade, por exemplo, a portaria 3132 de 2012 da Polícia Federal, ela prevê a possibilidade do fiscal portar arma de fogo em deslocamento, né? Em serviço, né? E quando esteja em deslocamento, para quê? Para levar arma para o posto ou para ir buscar arma ou levar munição e tal. Então, o que manda se vai ser especial ou não é o nome, né? Não é a categoria que você esteja, é a comprovação. Não interessa se é fiscal, se é supervisor, se é gerente e tal. Importa é o seguinte, a sua atividade que você realiza tem riscos à sua integridade física e à vida? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. É isso que tem que ser comprovado. Se comprovar que durante a sua jornada de trabalho, de forma habitual, de forma permanente, você incorre em riscos à sua integridade física e à vida, aí existe a periculosidade. E aí vai ter direito. Legal? Então, se tiver mais alguma dúvida, você pode entrar em contato. Vocês todos que têm dúvidas, eu não vou conseguir responder todas as questões. Vocês todos que têm dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, né? Entra em contato aí com o Pedrosa Previdência ali no canal no YouTube, Pedrosa Previdência. Se inscreve no canal e você já vai ver que tem um link. Tem um link lá de você entrar em contato comigo pelo escritório online usando do atendimento digital, tá? Então você entra lá, preenche seus dados e alguém da minha equipe, especialista nas questões que demandam o vigilante, especialista nas questões previdenciárias, vão entrar em contato contigo, ou vai chegar no Pedrosa Responde, lá na Dúvidas para o Pedrosa Responde, e alguém da minha equipe vai responder a tua dúvida ali também, dar um indicativo, tá legal? Tem o Valdir Ávila também, que mandou a dúvida dele aqui. Pedrosa, eu trabalho na vigilância desde 94 e comecei a trabalhar em 84. Já deve ter processo na justiça, alguma coisa, porque aí já estaria fechando o tempo, né? Se trabalha desde 94, então já faz os 25 anos ali, tá legal? Então, Valdir, vai verificar a tua situação se você não fez nada ainda aí, que pode ser que você esteja deixando dinheiro na mesa, tá? E tem o Oripes ali que falou que, não, o Oripes está dizendo que muito legal aí o julgamento, fez justiça, né? Então, é isso aí mesmo aí, Oripes, tá? Foi feito justiça, tá? O Damião Gomes, ele diz, Pedrosa, e quem deu entrada por pontos demora muito agora ou não? Quem deu entrada por pontos, eu estou imaginando que ele esteja se referindo à aposentadoria comum, que ele pegou o tempo de contribuição. O que é o sistema de pontos? Antes da reforma de 12 de 11 de 2019, vigorava o sistema de pontos, que é quando o quê? Para escapar do fator previdenciário, você tinha aposentadoria especial ou, se você era de aposentadoria comum, você teria que trabalhar mais tempo. E aí você ficava no sistema de pontos, que era o quê? 96 pontos para o homem
no 86 para a mulher, e isso na data da reforma da Previdência. E um ano antes era 95. E 85 para a mulher, 95 para o homem. Então, teria que somar a idade com o tempo de contribuição. Para somar o sistema de pontos, quem tinha trabalho como vigilante pedia o quê? A conversão para dar mais pontos, né? Se cada 10 você ganha 4, então você soma. E o bom é o quê? O sistema de pontos, a forma de calcular é a mesma que é feita para calcular a aposentadoria especial. Então, um baita do negócio, por quê? Porque nós não estamos falando aqui, eu vou falar agora, o vigilante passou pelo tema 1031 e vai estar de cara, de frente, o tema 709. Né? O tema 709 vai estar agora esperando o vigilante de braços abertos. Né? E o que é o tema 709, para quem não sabe? O tema 709 é um julgamento que ocorreu também lá no Supremo, reconhecendo como constitucional o dispositivo da Lei 8.213 que proíbe e veda aquele segurado especial, aquele aposentado que se aposentou pelo especial de permanecer trabalhando na mesma atividade especial. Então não pode continuar trabalhando? Pode, mas não na atividade especial. Então o que acontece? Os vigilantes têm que agora, você que está com processo na justiça, você precisa agora se fazer uma pergunta. Você tem necessidade de continuar trabalhando? Se sim, entre em contato comigo ali para a gente poder conversar com você e te orientar como é que você pode continuar trabalhando, porque vai ser uma coisa que você vai enfrentar lá na frente. Mas, respondendo aqui o Alice, né? Aliás, o Damião, né? Pedrosa, quem deu entrada por pontos demora muito agora ou não? Vai demorar igual, né? Vai demorar igual aos outros também. Precisa esperar a publicação do acórdão para o seu processo da sequência, tá? O Alice Wagner diz assim: maravilha, vitória unânime de 7-0, né? Obrigado, doutor Pedrosa, aí pelas informações que nós estamos fazendo. É exatamente por isso que aqui, esse canal aqui é aberto, a Hora da Cidadania, a Rádio MS, a Rádio da Notícia, a Rádio da Família, a Rádio do Bom Conteúdo, né? Bom conteúdo através de informações e também por música, né? Todos os ritmos aí, você encontra as melhores músicas, os melhores ritmos estão aqui, tá? E vamos ver se dá tempo de responder mais alguma pergunta. Dá tempo ainda, estamos chegando ao final, né? Tem o Lauvir também, Camargo Rodrigues, que diz que foi muito bom assistir o julgamento, foi muito show, agradece. Tem o Davi da Silva Santos, que diz: Pedrosa, eu tenho 25 anos e 2 meses de vigilante, e mais 7 anos e 5 meses. Passa aí o contato, passa o contato. David, já estou passando o contato aí, né? Entra em contato aí, entra no Pedrosa Previdência, lá no canal no YouTube Pedrosa Previdência, e aí o que acontece? Aí você vai ter o link lá do atendimento digital, tá certo? Aí você já manda seus dados ali que a gente vai entrar em contato contigo, Davi. O Wilson Oliveira, já respondi a pergunta do Wilson Oliveira, porque ele está perguntando de novo aqui sobre a idade mínima, gente. Isso é muito importante, ele está falando, né? Como é que ficou a idade mínima, gente? Isso é mais importante. Wilson, infelizmente o tema 1031 não se referia à questão da idade mínima nem ao sistema de pontos. Como eu já expliquei, o tema 1031 ele vai até 12 de 11 de 2019. Depois de 12 de 11 de 2019, a nossa luta continua. Você tem toda a razão, Wilson. A idade mínima é muito importante. É muito importante, porque para aquele vigilante que não fechou os 25 anos, ele vai entrar na nova Previdência Social. E aí é muito ruim aquilo que está lá. O bom da notícia é que isso está em aberto ainda. É necessário fazer uma luta, fazer uma briga aqui para conseguir, tá legal? E isso, nós temos lá uma petição lá que está pedindo a aposentadoria especial do vigilante sem idade mínima e sem o sistema de pontos e com a possibilidade ainda de conversão, tá? Essa é a briga que a gente tem que continuar fazendo. O Antônio Henrique da Costa, ele diz: boa tarde, sou Antônio Henrique, vigilantes em São Paulo. Esse aqui, o guerreiro falou que ele é de São Paulo. Um abraço aí para os guerreiros e guerreiras do estado de São Paulo aí, que é onde o lugar que mais tem vigilante. Quer achar vigilante? Cara, vai para o estado de São Paulo. Gostaria de saber se vai ter a idade mínima. Eu já acabei de responder aqui, né, Antônio? Só estou dando um alô aqui.
O bom dia, no meu processo, o Adriano Silva bem desesperado aqui, né? Bom dia, por favor. No meu processo aparece juiz concluso para despacho e depois processo suspenso. O que significa? Significa isso que a gente falou. Os processos foram suspensos, sobrestados, aguardando o julgamento do tema 1031. Agora, o julgamento ocorreu, mas a gente tem que esperar. Nós temos que esperar o quê? Nós temos que esperar a publicação, né? Publicação aí do acordo do paradigma, que eu já expliquei lá no começo, tá? Então tem que aguardar aí. Adriano, grato aí pela sua participação, né? O Antônio Carlos falou assim, bom, agora então a gente vai entender que as aposentadorias agora sairão mais rápido. Deixa eu dizer, aproveitar aqui, Antônio Carlos, que a sua participação é muito interessante, muito legal, para me permite dizer o seguinte, na justiça sim, agora o INSS, ele tá andando e não tá dando nem bola para o tema 1031, assim como ele não deu para o tema 534. Então, na esfera administrativa, o INSS vai continuar negando os pedidos de aposentadoria especial do vigilante, tá? O vigilante vai ter que fazer da entrada, vai ter que aguardar o indeferimento e fazer o pedido judicial. O bom é que agora o processo judicial vai ser muito rápido. Por quê? Porque o INSS não tem possibilidade de recurso, né? E muito bem, aqui tem o Ameliano Souza, e diz, Pedrosa, trabalhei numa empresa em São Paulo, como faço para conseguir meu PPP? Recebi quando saí, mas ao longo do tempo acabei perdendo. Valeu aí pelas suas explicações e muita vibração pela vitória. Legal pra caramba. Como é que você faz para conseguir o PPP? Você saiu da empresa. Tem que pedir uma segunda via. Tá? Não tem problema nenhum, tá? Pede uma segunda via. E se você tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo que eu tenho uma equipe de suporte que é só para pedir os PPPs, né? Só para entrar em contato com a empresa, solicitar os PPPs, a empresa demora um pouco, aí a gente dá uma ligada, a gente passa e-mail, passa um WhatsApp e tal, e se for o caso, a gente fala um pouquinho mais grosso, né? Aí a gente já apela aí para legislação, fazendo ameaça aí para a empresa, caso ela não queira fornecer, como a gente já tem, a gente manda sempre carta por AR, registra sempre os contatos, então tem como a gente ir para o Ministério do Trabalho, e a empresa corre risco de receber uma multa aí caso não queira fornecer o PPP, legal? Mas qualquer coisa, Emiliano, entre em contato aí. Você tem que pedir para a empresa, né? É bom fazer isso sempre por um meio que você consiga comprovar que você fez o pedido. Pode ser um e-mail, pode ser uma carta por AR de repente, né? Aí tem o Júlio Capucho, diz, olá, boa noite, eu tenho 21 anos na área de vigilante. Como fica agora, depois do julgamento? Eu tenho 43 anos de idade. Eu já respondi também a pergunta, né? 21 anos, você pode... Eu pergunto para você se você tem algum tempo comum. Senão você podia converter esse tempo. Vamos fazer aqui 21 vezes 1.4. Você pode fazer isso aí na sua casa. Você vai bater lá em 29. Então 21 vai virar 29. E aí você precisaria ter mais 6 anos, né? Mais 5 anos em alguma coisa para poder fechar os 35 até 12/11/2019. Senão, Júlio, você vai ter que entrar aí na nova, cruel, terrível Previdência Social e aguardar aí o desdobramento aí do projeto de lei complementar 245 para ver se ele vai alterar alguma coisa do que está hoje, né? E tem uma regra de transição que você não se enquadraria, porque precisaria ter... ele pegaria 50% de pedágio para quem estaria há 2 anos se aposentar. Você está com 21, teria que estar com 23. Então, Júlia, acompanha a gente aí, acompanha o desdobramento do projeto de lei complementar 245, tá ok? O Luiz Carlos também diz, boa tarde, Pedrosa, um dia importante o julgamento, né? E ele coloca que se até 12/11 tiver 24 anos e 11 meses e 29 dias, já não consegue o especial? Eu não acredito que o Luiz Carlos, na data de 12/11/2019, ele tinha 24 anos, 11 meses e 29 dias. Não. Ou seja, um dia, não. Cara, Luiz, eu vou pedir que você entre em contato comigo para nós fazer essa conta, tá?
fazer essa conta aí, porque é o seguinte, o que o Luiz pode fazer? Um dia, cara, é o seguinte, um dia você consegue, né? Cara, você trabalhou como contribuinte, você vai lá e paga um mês, ó, vai lá e paga um mês. Você trabalhou de vigia, de guarda, sentinela, de porteiro, de zelador, de alguma coisa assim? Você trabalhou, você tem período rural, você tem algum período como contribuinte, como autônomo e tal, que vale a pena pagar e brigar, né? Você trabalhou como autônomo, por exemplo, vamos imaginar numa serraria, você fazia trabalho que tinha, por exemplo, tinha um vigilante, e ele tinha, antes de ele entrar na vigilância, ele tinha uma chapeação, ele trabalhava numa chapeação, tinha uma oficina de chapeação com o irmão dele. Chapeação tem barulho, tem soda, tem hidrocarboneto, tem graxa, tem gasolina, cara, tem pintura. Ou seja, tem um monte de coisa que é agente nocivo, químico, físico. Químico por causa do produto que utiliza e físico por causa do ruído e tal. E aí o que aconteceu? Ele tinha contribuinte, ele foi lá e comprovou. Aí como contribuinte individual, o INSS não aceita como especial. E aí então a gente fez a briga junto com o pedido especial. Já ia brigar pela aposentadoria especial pelo período de vigilante, e aí já incluiu o tempo para fechar os 25 anos como contribuinte individual chapeador, né? E com certeza foi feito os laudos e tal, certinho, instruído o processo adequadamente, e ele conseguiu. Então é a mesma coisa eu indico para você, Luiz. Não é possível que tu vai ficar empatado por causa de um dia, né? Então tem que olhar ali direitinho ali que tem condição de superar esse obstáculo. Legal? Muito bem, estamos aí chegando. Tem muito mais perguntas aí, mas eu prometo que vou responder aí. Eu vou fazer um podcast de repente extra aí. Vou fazer um programa extra aí só de perguntas e respostas aí. Não sei se é interessante, mas eu acredito que é, né? Porque quando a gente responde a pergunta, uma dúvida de alguém, muitos têm aquela mesma dúvida, né? Muitos ficam se orientando pelaquela questão. E pode tirar um parâmetro ali e já pode ir entendendo melhor a sua situação. E é bem isso mesmo, tá? É bem isso que você tem que fazer. Você tem que pegar e ter na sua mão a sua realidade previdenciária. Agora é a hora de você ter na sua mão a sua realidade, onde é que você está. Porque você, não sabendo aonde você está, fica difícil de programar qualquer destino, né? Você está perdido, como é que você vai organizar, planejar um destino? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber onde é que você está. Sabendo onde é que você está, em que condições você está, aí fica fácil de fazer um planejamento, fazer uma projeção e entender qual é a providência que deve ser tomada para te dar um melhor resultado previdenciário. Legal? Muito bem, eu vou me despedindo de vocês. Infelizmente terminou o programa, mas eu volto no próximo sábado, desejando que você se cuide e que você aproveite o final de semana com a sua família. Fique com Deus e a gente se encontra no próximo sábado. Um abraço, fui, tchau!